Olá pessoal, esse é o primeiro vídeo de uma série. Essa série, o intuito dela é a utilização de alguns materiais nas nossas próprias casas, né? Algumas dicas de como fazer determinados reparos, determinadas situações que a gente mesmo pode resolver na nossa própria casa sem precisar estar dependendo todo o tempo de alguém especializado. Logicamente, sempre com muita segurança. O intuito principal é segurança, né? A gente também não pode querer fazer algum tipo de trabalho sem ter nenhuma noção. A gente tem que ter pelo menos as noções básicas para que essa economia, vamos dizer assim, não acabe trazendo consequências piores tanto em termos econômicos quanto termos pessoais, né? Então, como o tema é como fazer a emenda correta de fios, o primeiro passo, visando a segurança de quem vai executar, é desligar a rede elétrica, né? Caso esse fio esteja na sua rede elétrica, o primeiro passo é desligar o disjuntor. E caso esse fio ainda não esteja na rede elétrica, você vai emendar antes disso, você tirar ele da tomada caso ele esteja conectado a uma tomada, ou seja, desenergizar totalmente esse fio, né, para uma maior segurança de quem está executando o trabalho. Então vamos ver como é que a gente pode fazer isso. Como a gente pode fazer esse tipo de trabalho. Então nós temos aí os fios. Um cabo flexível 2,5 milímetros, e o primeiro passo antes da gente enrolar um no outro é desencapar. Agora, como é que eu posso desencapar esse fio da maneira correta? Vou usar um alicate universal. Então, com o cantinho do alicate universal, eu escolhi ele dentre três, a gente vai ferir um pouquinho a capa plástica desse fio, né? Ferir um pouquinho essa capa plástica, para em seguida poder sacar esse pedaço de plástico e deixar exposto o cobre, né, que é o fio, a parte metálica em si. Mas veja que se eu tentar só puxar a capa plástica sem ferir, ela não sai. Agora, quando eu vou ferindo, eu puxo um pouco e o fio, né, é desencapado com maior facilidade. Então a ideia é ferir primeiro o fio e em seguida puxar. Veja que no outro a gente fere um pouquinho na lateral da capa plástica, puxa ela um pouquinho, não pressiona muito o alicate e puxa saindo somente a capa plástica, porque se você pressionar demais o alicate vai cortar também os fios. Então aí você vai pegar, coloca um do lado do outro, um por cima do outro e girou até que seja totalmente um ligado ao outro. Aí você escolhe, você pode colocar para um lado, colocar para o outro e em seguida isolar, né? Mas essa emenda, olha só, ela não tem uma resistência à tração, né? Se cair algo em cima desse fio, ele vai sair facilmente. A emenda vai ser desfeita com uma facilidade muito grande. Então eu posso pegar, coloco do mesmo jeito, giro um para um lado e a outra ponta para o lado inverso, para o outro lado. Girando os dois, eu vou ter uma emenda com uma resistência mecânica bem maior, né? Então, a emenda com a resistência mecânica bem maior, onde eu vou poder puxar esse fio e ele não vai desemendar com facilidade, tá? Esse é um tipo de emenda, né, para um fio, apenas uma perna de fio. Então você vê aí que puxando ela não saca. Não sai com facilidade como ocorreu com a anterior. Agora, se eu tiver um fio paralelo, aquele que vem grudadinho um no outro, né, utilizado em muitos eletrodomésticos, eu emendo igualzinho assim, do jeito que a gente está vendo aí. Não, aí eu não vou fazer isso. Por quê? Porque, mas você vai colocar uma fita isolante, tudo bem. Mas a fita isolante, com o tempo, ela vai perdendo a aderência e vai descolar. E aí, se tiver uma emenda do lado da outra, um fio paralelo, o risco de um curto-circuito é muito grande, né? Então, como é que a gente vai resolver esse probleminha? A ideia é que a gente faça uma emenda desencontrada, né? Uma emenda longe da outra. Mas como fazer isso? A gente pega um dos lados, qualquer um dos lados do fio, e corta, deixando um maior do que o outro.
E aí depois disso você vai ferir a mesma técnica, fere o plástico e em seguida saca. Ah, você está usando um alicate diferente. Tudo bem, um alicate de corte diagonal, mas não tem problema, você poderia usar um outro também. Lá na outra ponta, você, mesma coisa, vai ferindo, puxa, desencapou. Aí você olha que eles estão desencapados, mas um mais perto e outro mais distante. Você pega o outro fio, desencapa, vai ferindo um pouquinho o plástico, sacou, e agora emenda esse no fio menor, no fio mais curto. Aí você coloca um sobre o outro, gira para fazer a emenda. Depois da emenda você isola normalmente, né, o fio. O outro você iguala com o fio que está maior, marca ali com o dedo onde é que você vai desencapar, né? Você pode até cortar um pouquinho para não ficar muito grande, desencapa, né? Vai ferindo ali, rodeando, em seguida saca com o alicate, né? O uso desse alicate é porque ele, nesse caso aí, ele é melhor, né? O fio é mais fino, aí girou, enrolou, isolou, olha só, ficou uma emenda distante da outra, mais ou menos uns 3 dedos aí, de 2 a 3 dedos de distância. Então, mesmo que a fita isolante solte com o tempo, você vê que ele vai ter a proteção do outro fio que está do outro lado encapado, né? Fica protegido, mesmo que a fita solte. Se eu pegasse e emendasse eles um do lado do outro, olha só o risco que a gente ia correr, né? Porque se a gente puxar os dois e colocar um do lado do outro, como seria a emenda anteriormente, se a fita soltar, vai dar um curto-circuito aí, porque vai encostar um no outro, né? Então o curto-circuito muito que pode ocasionar aí um incêndio na sua casa, ou até ou no mínimo um susto muito grande, né? Então é isso. Aí são formas da gente emendar esses fios. Depois, se tiver tudo isoladinho, pronto. Se quiser, pode deixar mais forte ou mais fraca essa emenda conforme as dicas anteriores.